Na alvorada neon dos anos 80, a televisão ousou sonhar com mundos alienígenas, utopias tecnológicas e heróis superpoderosos. Mas o maquinário caprichoso de Hollywood esmagava esses sonhos, cancelando séries cedo. Hoje, percorremos 10 séries de ficção científica que sumiram antes do tempo, metade do arquivo perdido, metade ressuscitada das cinzas da escuridão. Vamos mergulhar nisso de uma vez. Outro Mundo. 1985. Imagine atravessar um portal no seu quintal e se ver preso em um planeta onde cada território é uma prisão cercada por cores e credos. Essa foi a promessa arrepiante de Outro Mundo. Quando o cruzeiro interplanetário da família Sterling a bordo da Starship Talos One, pioneira, sai do rumo. Eles aterrissam no altar, de forma abrupta, mesmo, um mundo fragmentado em cidades-estado, sob regimes opressores. Abrimos com a família Sterlings, Robert, o patriarca severo, Eleanor, a mãe pragmática, Tracy, a adolescente curiosa, e Chad, o caçula de olhos vivos, lutando para navegar por todos os roteiros diários, zonas segregadas, desde as zonas vermelhas até as zonas laranjas. Vigilância de alta tecnologia em tempo real. Cada fronteira traz novos perigos. A estrutura episódica da série parece Odisseia Sombria. Numa semana, ditadura marcial mortal. Comunidade telepática, pensamentos públicos. Nos bastidores, mundo paralelo ostentava cenários e efeitos da época. Naves estelares em miniatura deslizaram pelo céu, enquanto trajes elaborados insinuavam um mundo bem construído. Porém, o custo por episódio excedeu o modesto orçamento da MGM, aliado a avaliações medianas e a uma campanha de marketing que não mostrou seu alcance. A emissora encerrou após apenas um arco de 13 episódios, deixando ganchos sem resolução e fãs buscando respostas hoje. Outro Mundo ocupa um nicho cult. Fóruns de ficção científica especulam sobre o destino da família Sterling, enquanto cosplayers recriam os uniformes da série com cores vivas codificadas em uma era de streaming. Famintos por aventuras serializadas. É fácil imaginar Outro Mundo prosperando com efeitos visuais modernos e devoção a maratonas. V. A série de 1984 a 1985 começou com a minissérie Visitantes alienígenas chegam à Terra oferecendo paz, apenas para se revelarem como invasores reptilianos, criados a partir daquele final explosivo de V. A série leva espectadores ao coração da resistência humana. Seguimos Mike Donovan e Julie Parrish, enfrentando propaganda de controle mental dos visitantes e experimentos clandestinos. Episódios alternam táticas de guerrilha e manipulação da mídia. Um capítulo revela campus transformado em centro de doutrinação. O episódio seguinte desvenda um laboratório secreto que cria híbridos meio alienígenas. A série mescla lutas tensas corpo a corpo com comentários sobre autoritarismo, espelho das inquietudes políticas dos anos 1980. Produção de alto nível distingue V. Naves visitantes com aparência autêntica. Um enorme V vermelho sobre seus cascos pairou ominosamente em cenas aéreas. Trajes finos, mandíbulas animatrônicas ocultas e pele reptiliana. Mesmo com restrições orçamentárias, A, B e C citaram queda de audiência e custos crescentes. Cancelar a série antes de uma terceira temporada poderia de fato resolver o confronto crescente que vinha se agravando. Vez. DNA persiste em dramas de invasão alienígena que se seguiram, com seus combatentes de resistência exibindo confiança, ambiguidade moral e batalhas de propaganda afiadas. Prefigura hits modernos como The Handmaid's Tale. Fãs ainda se reúnem em convenções, vendendo réplicas de crachás de visitante e citando falas como "As pessoas se alegram, visitantes trazem paz". Three Man, 1983. Em Nova Orleans, o Dr. Jonathan Chase luta contra o crime com um poder impossível. Ele pode se transformar em qualquer animal. Polícia. A detetiva Brooke McKay é sua parceira relutante, inicialmente fascinada por seus dons, depois assombrada pelo custo moral de tais habilidades. Cada episódio de Mom é como uma aventura de ficção pulp. Chase vira pantera para perseguir contrabandistas à luz da lua, uma águia para vigiar telhados do crime, um golfinho para frustrar um assalto à beira-mar. A narração de Brooks une tudo, enraizando o sobrenatural e a crua realidade sombria do Urban Decay dos 80. Apesar de seu gancho de alto conceito, as sequências de transformação dependiam de planos de visão
e de imagens de animais de arquivo, cansando muitos espectadores. A suspensão da descrença caiu após a curiosidade do piloto. A NBC relutou em investir em efeitos visuais mais realistas. Cancelaram a série após 8 episódios, com roteiros para 12. Hoje, Manaus é sinônimo de tão ruim que por isso é bom. Celebrado com orgulho à meia-noite, maratonas de cinema e revisões da cultura pop. Ainda assim, por trás do camp, resta a ambição real. Um herói que luta com identidade, ética e instinto primal. Perguntas que ecoam em qualquer era de experimentação genética. Fourth Street Hawk, 1985. Imagina um policial numa moto de combate ao crime que pode atingir 300 milhas por hora, pular prédios e desaparecer em uma chama azul de jato de pós-combustão. Foi Street Hawk, com Jesse Mass como piloto de testes de um programa governamental secreto. A cada semana, Mock recebe dossiê de missão. Desarticule rede de drogas na zona industrial. Resgatar reféns de um armazém ou interceptar tecnologia roubada na rodovia. A edição cinética do show e os crescendos do Roaring Engine dão a ele uma sensação cinematográfica, como Knight Rider e Top Gun em 2 rodas. Street Hawk exibiu algumas das melhores acrobacias da época. Várias motos de alto desempenho, carenagem sob medida e pirotecnia explosiva. Mas nos bastidores, custos e riscos subiram também. Pilotos de manobras ficaram feridos, cenários danificados e orçamentos estouraram, apesar da base de fãs. A, B e C acharam insustentável e cancelaram depois de 13 episódios. O programa gerou uma linha de brinquedos, com réplicas de bicicletas, acompanhadas por efeitos sonoros, e ainda uma série de quadrinhos de curta duração. Colecionadores, hoje, pagam preços altos por jaquetas originais do Street Hawk e por modelos em die-cast. Prova de que brinquedos descartados de Hollywood podem encontrar nova vida entre fãs dedicados. Encerra 5 Allman, 1983 a 1984. Antes que a CGI tornasse os heróis digitais comuns, Ottoman apresentou um dos primeiros protagonistas gerados por computador da televisão. Quando o audacioso programador Walter Nebach projeta uma IA policial com o carisma de uma estrela de cinema dos anos 1930, as coisas saem do controle e ele precisa se unir à própria criação para combater o crime. A assinatura da série é o nervo óptico em armação de fio luminescente. Perseguição de carro. Um homem cria um carro patrulha futurista, feito apenas de linhas de computador, e atravessa as ruas entre néons desfocados. Episódios unem drama policial, a maravilha tecnológica, programas renegados e efeitos. Arranha-céus, fantasmas pixelados, parque abandonado, simulações de VR derramam no mundo real. Automan expandiu efeitos visuais com orçamento de TV. Sequências do nervo óptico eram de ponta, porém caras e longas. A audiência interessada em tecnologia foi forte, mas não atingiu o público geral. E a B, C cancelaram a série em 12 episódios, deixando o arco Walter e Automan inacabado, apesar de durar pouco. Frequentemente prenunciou os heróis digitais dos anos 1990 e além. Seu carro em wireframe influenciou imagens da cultura pop, de Tron Legacy a estéticas CAD para fãs. Os fãs ainda discutem o que o programa poderia ter alcançado, com o CGI atual de hoje e com o streaming. Formato ideal para maratonar. 6 episódios de Beyond Westworld, 1980, também. Após o sucesso de Westworld, Beyond Westworld ousou explorar a fronteira sombria da IA fora de controle. Uma década após o infame desastre do parque de diversões, a série acompanha John Moore, caçador de recompensas, perseguindo hospedeiros de androides renegados num futuro distópico, onde a ganância corporativa substituiu as atrações dos parques temáticos. Cada episódio é uma saga policial iluminada por neon. Moore, assombrado por fracassos do passado, segue trilhas frias de hospedeiros com defeitos que adotaram identidades humanas. De um spa de luxo, onde um anfitrião finge ser famosa, até um hospital onde robôs realizam experimentos proibidos, as apostas sobem conforme surge uma conspiração. O plano secreto da Delos Corporation para substituir líderes mundiais por cópias programáveis. A narrativa usa flashbacks das primeiras vitórias de Moore. Como anfitrião, Hunter contrasta a confiança de então com a culpa que hoje o move. Um motivo recorrente, espelhos rachados que refletem rostos humanos, máquina desfocados, sublinha a meditação da série sobre identidade e livre-arbítrio, com maquiagem e efeitos ambiciosos que tentaram fundir carne e circuitos além de Westworld.
levando os orçamentos das redes ao limite. Hoje, Beyond Westworld é lembrado como um experimento ousado, ainda que falho. Seu tom mais sombrio prefigurou o sucesso posterior da HBO, com ficção científica serializada e seus fios soltos, como a transmissão final de Moore. Ainda hoje, convoca os espectadores a lembrar do que nos torna humanos, eco e continuações feitas por fãs e antologias de ficção especulativa. 7 Desajustados da Ciência, 1985, ambientado em um mundo onde superpoderes são anomalias científicas. Os Desajustados da Ciência reúnem uma equipe diversa, um adolescente que encolhe ao tamanho de um inseto, uma mulher que controla a eletricidade, uma criança telecinética e o Dr. Billy Hayes, psiquiatra gênio, cuja análise desbloqueia o potencial deles. Juntos formam uma equipe sancionada pelo governo para enfrentar ameaças meta-humanas e o mal oculto. Cada semana parece realmente um gibi dos 80 ganhando vida. O episódio Shockwave coloca time contra um cientista renegado que eletrifica quadras da cidade. Shrink Rap infiltra o deslocado pelos corredores do lab para parar soro de controle mental. O show entrelaça humor leve com falas de uma elétrica desajustada sobre faíscas. Com momentos sombrios, como as sessões de Billy que revelam o trauma de cada desajustado, as apostas dos personagens se intensificam. Com o tempo, a equipe enfrenta o medo público de aberrações, e Billy carrega a culpa de ter recrutado uma adolescente cujos poderes quase a matou, enquanto fios narrativos seriados, como mensagens criptografadas de um benfeitor invisível, insinuam uma conspiração maior, sugerindo que os desajustados são peões em um jogo de poder governamental. Apesar de seu charme e de uma envolvente trilha de synth-pop, os Desajustados da Ciência tiveram baixa audiência. Seus tons leves não conseguiram agradar o público, que se divide entre dramas sombrios e comédias populares. Executivos de redes, incertos de como vender os desajustados com superpoderes, encerraram a série após 18 episódios, deixando a conspiração central sem desfecho. Nas décadas seguintes, Misfits ganhou um revival nostálgico. Autores de quadrinhos foram citados como um dos primeiros exemplos de equipes de super-heróis. Serviços de streaming já brincam com reboots e fãs lembram com carinho. Lembre-se de que a mistura de emoção sincera e o brilho dos 80 prova que até séries canceladas podem deixar faíscas duradouras. Max Headroom, de 1987 a 1988, emergindo de uma tela digital rachada. Max Headroom era um avatar de computador sarcástico que circulava entre transmissões para expor a corrupção da mídia. A série reinventa a cidade de 200 andares como um império corporativo distópico, com o jornalista Edson Carter e seu doppelganger IA, Max, expondo escândalos de dentro. Episódios oscilam entre revelações na redação e sequências surreais de VR eram o cyberespaço de Max Wom. Como maestro do caos de Neon, Carter, de Blipverse, revela complô corporativo para matar telespectadores com anúncios. As interrupções de Max, com falhas, são nosso único aviso. Mais tarde, Grossberger encontrará a dupla infiltrando cofres digitais para roubar evidências contra Bryce Lynch. A tensão narrativa, que surge da fraqueza física de Carter, frente à presença virtual de Max. Carter precisa sabotar transmissões arriscadas no mundo real já. Desviando-se de drones, Max orquestra invasões para ocultar os movimentos dos aliados. Um refrão assombroso. O mantra falho de Max, que se propaga adiante, sinaliza que cada mordida da verdade tem custo. Max Headroom tem estilo visual. Edição áspera, luzes estroboscópicas e a pele CGI de Max, quase real. Destaque-o. Contudo, alto nível de produção e teoria de mídia de nicho reduziram o apelo junto ao público após 2 temporadas. A, B e C cancelaram a série, deixando Carter diante do confronto final com a rede. CEO, Sr. Berger, para sempre não escrito, o legado de Max Headroom paira de forma imponente aqui. Ele anteviu Cyberpunk, a crítica da mídia e memes visuais de glitch art. Sua imagem adorna as telas, murais de rua ao redor do mundo, e tributos surgem em dramas distópicos modernos que interrogam obsessões digitais. 9. Capitão Power e os Soldados do Futuro. De 1987 a 1988, quando o tirano mecânico Lord Dredd tomou seu poder, em 2147, apenas o Capitão Jonathan Power e seus rebeldes desorganizados ficavam entre a humanidade e a extinção mecanizada. Em uma fusão inovadora de ação ao vivo e parcerias interativas com brinquedos, os espectadores podiam enfrentar as forças de Dredd, atirando com trajes de poder equipados com infravermelho contra a tela.
Episódios unem guerrilha contra hovercrafts de guerra de metal imponentes, com momentos íntimos dentro da base de poder rebelde. No projeto Aegis Power, infiltra uma fábrica que transforma humanos em soldados ciborgues, lutando com o custo moral da força na nona evolução. Enquanto isso, jovem piloto Tyler Steele luta com o legado de Power, questionando se a violência é o único caminho para a liberdade. Os elementos interativos do programa ressaltam seus temas. Quando o público dispara contra drones na tela, tornam-se participantes da rebelião. Desfaz a linha entre espectador e soldado. Essa meta-interação revela a pergunta central da série. Se a esperança é força de fogo, quem aciona o gatilho? A produção ambiciosa de Captain Power, pirotecnia militar, trajes blindados sob medida e batalhas CGI vieram com custos altos, aliados a um modelo de nicho que restringiu direitos de syndication. A série foi considerada insustentável após 22 episódios. Apesar de sua curta duração, Captain Power permanece um marco no entretenimento interativo. Colecionadores buscam armaduras originais. Designers dizem que são precursoras da realidade aumentada moderna. É um conto de advertência sobre a guerra. Mercantilizado para lucro, ressoa hoje com a mesma força da era Reagan. A 10ª Guerra dos Mundos, ocorrida entre 1988 e 1990. Décadas depois da invasão clássica de H.G. Wells, a Terra enfrenta um segundo ataque marciano, e apenas uma equipe formada por cientistas, soldados e sobreviventes renegados pode montar defesa. Esta série de continuação mescla de forma intensa o drama de sobrevivência com a ciência rigorosa, explorando os sacrifícios que a humanidade precisa fazer. Quando tudo está em jogo, temporada após temporada, os roteiristas desvelam camada por camada da estratégia dos alienígenas. Na areia, a equipe encontra artefato marciano de terraformação enterrado no Saara. Risco biológico. Eles correm para fazer remédio contra toxinas mecânicas do alienígena. Subtramas como bióloga marinha Suzanne McCullough buscam pela filha desaparecida. Âncora e apostas cósmicas no sofrimento humano. Visualmente, a série contrapõe desertos urbanos a fortalezas alienígenas, com motivos recorrentes, parques vazios e vinhas carmesim, que ressaltam a exploração da inocência pela série. Perdida, os episódios inéditos teriam planejado um duelo épico na cidadela marciana, mas os roteiros permanecem selados, com locações ambiciosas, desertos e fábricas abandonadas, marcianos animatrônicos elaborados. O gasto da série disparou, já junto com a queda das classificações Nielsen. Na segunda temporada, a Fox cancelou a série antes do desfecho final. Guerra dos Mundos ganhou um revival de culto online, com fãs compartilhando episódios perdidos e petições por uma série digna. Conclui-se que é uma fusão de ficção científica e drama de sobrevivência que influenciou séries como Fallen Skies e The Expanse, consolidando já seu lugar entre as canceladas cedo demais. Essas 10 séries de ficção científica dos anos 1980 ousaram levar a televisão além de sua zona de conforto, apenas para serem silenciadas por orçamentos, audiência ou medos dos estúdios. Contudo, suas visões ousadas continuam vivas entre fãs de culto, convenções e no DNA da narrativa moderna de gênero. Lembre-se de seus legados e nunca pare de explorar o desconhecido.